Olá, queridos, graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Receba o nosso abraço cordial também. Queridos, essa aula está sendo regravada. Você que foi presencial, você foi ministrado ali, você foi direcionado ali. Você que não foi, você vai ser ministrado agora, você vai ser direcionado agora também. Tivemos alguns problemas na nossa primeira gravação, não ficou legal, tá? Vale ressaltar que a gravação é um bônus, tá? É um bônus que a escola tem para poder disponibilizar ao aluno para que o mesmo, se caso por algum imprevisto ele não for à aula, ele não perca nenhum conteúdo da aula, tá? Então é um bônus que nós disponibilizamos para vocês. E houve alguns problemas técnicos, nós resolvemos regravar a aula de novo, tá bom? Então, para nós começarmos a nossa aula, eu quero pedir você que feche os vossos olhos, aonde quer que você esteja, para que a gente possa orar. É claro, se você estiver ouvindo no telefone, em formato MP3, você não vai fechar os seus olhos, porque você vai estar dirigindo o seu automóvel, enfim. Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos porque o Senhor é Deus. Acima de tudo, de tudo está o Senhor. E te pedimos, ó Pai, nesta hora, inspiração de vida para ensinar a Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que há uma guerra quando se fala de estudar a Tua palavra, porque tudo que o adversário não quer é que nós conheçamos a Tua palavra, a verdade. Porque o que liberta é a Tua verdade, o que liberta é a Tua palavra. Conheçam a verdade, aprendam a verdade, se relacionem com a verdade. E a verdade vos libertará. Nos revela, Pai, o Teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito que Tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da Tua palavra alcance as nossas vidas e transforme a nossa vida pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, querido. Você recebeu a sua apostila e eu quero pontuar de forma simples alguns pontos aqui que nós falamos na nossa aula passada, que estamos regravando agora. Para isso, eu preciso que você abra a vossa Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 7. Provérbios, tá? Lembrando que essa é a apostila que vocês têm, tá? De antropologia, tá? Eu preciso que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, sublinha aí. A sabedoria é a coisa principal. Quem está falando isso é, abaixo de Jesus, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Tá? O Salomão, o rei Salomão. E ele, pela inspiração divina, ele vai nos dar um adendo que a sabedoria é a coisa principal. Prossegue o texto dizendo: adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possui, sublinhe tudo que possui. Adquire conhecimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Só um adendo aqui. A última expressão que você sublinhou é com tudo o que possui. Salomão está dizendo que o que você tem, com tudo o que você tem, investe para ter conhecimento. Lembrando que
esse curso você não está investindo tudo que você tem. Você está investindo um valor que era de R$ 137,90 por R$ 100. É um investimento para o teu crescimento ministerial, tá? Para a sua formação teológica, para o seu conhecimento das Escrituras, tá? Então, o que nós podemos tirar desse texto aqui é: vida, vê se ficou muito fina essa caneta aqui no quadro. Vê ele ali pra foto, ficou, não ficou? Um pouco. Mas na foto eu acho que fica melhor. Vê se ficou melhor. Sim. Ficou melhor? Vamos tomar conta aqui então lá. Investir no conhecimento. Por que eu coloquei essa expressão aqui sobre investir no conhecimento? Por quê? Longe de mim causar constrangimento a quaisquer pessoa. Mas lembra a vida que você tinha lá fora? Lembra a vida que você tinha no mundo? Quanto que você investia? Seja cigarro, seja bebida, seja balada, seja drogas, enfim, quanto que você investia? A pessoa que estava no nosso grupo, estudando, que tinha essa vida de fumante, você vai ter a percepção de quantas cartelas de cigarro, quantos maços você consumia por dia. Se for 2, bota isso ao final do mês, quanto que dá? E a gente, às vezes, quando se fala de investimento para o conhecimento, para ter sabedoria por meio da palavra de Deus, a gente começa a colocar obstáculos, nós começamos a colocar empecilhos, tá? Que o valor do investimento não seja um empecilho para você, pela vida que você tinha lá fora, tá bom? E aqueles que não tiveram essa vida lá fora, Deus seja louvado por isso. Outro texto que eu quero ressaltar aqui é 1 Coríntios, tá? Vale ressaltar aqui que todas as vezes que você for proferir algo que tenha mais de uma carta ou de mais de um livro, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, o Novo Testamento é epístola, é carta. E por ser epístola e por ser carta, é um substantivo feminino. Então é 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses e por aí vai, tá? Quando é no Antigo Testamento, se tratando de livros é um substantivo masculino. Então é 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, tá? Antigo Testamento, substantivo masculino, sempre usando primeiro. Novo Testamento, substantivo feminino, por ser epístola, sempre usando a primeira e segunda, ok? Bom, então, 1 Coríntios, bonitinho. Capítulo 4, versículo de número 6. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Acharam?
escrito está: e eu me apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Sublinha aí, não ir além do que está escrito. Sublinha na vossa Bíblia, não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então sublinha aí, não ir além do que está escrito. Lembrando que, para vocês escreverem, escrevam aí, por favor. Amém? Ó, eu não posso de modo algum. Deixa eu só botar o telefone, meu telefone, que o telefone tá totalmente escuro aqui. Amém, mano? Retomamos aqui, ó. Amém, irmão? Ó, eu não posso de modo algum, gente, acrescentar. Tá? Temos visto muito acréscimos, tá? Temos visto muito acréscimos. No tocante a quê, professor? No tocante de pessoas colocarem a sua ideia, a sua ideologia, o seu pensamento. Gente, você pode conjecturar, desde que você fale, gente, esse é um pensamento meu, é uma tese minha, é uma teoria minha, é uma especulação minha, tá? Por quê? A gente vê, olha só, a gente vê naquela expressão bíblica que a mãe de Moisés coloca ele no Nilo, ela não coloca nas águas correntes, ela coloca entre os juncos, à beira do rio, e diz a Bíblia, e se postando, estava a observar o cestinho.
Essa expressão postando na gramática é estar parado. No hebraico é estar imóvel, à espera de algo para acontecer. Então, gente, alguns pregadores tiraram uma ideia que o rio voltou contrário, que o palácio ficava em cima, o Nilo ficava embaixo, e a água foi contrária, levando o cestinho até lá em cima, que tinha crocodilo, enfim, gente. Nós não precisamos colocar nada no texto. A Bíblia fala por si só. Eu só acho assim meio chocante ter crocodilo e as filhas de Faraó e a filha de Faraó se banhando na água com crocodilo. Então eu não posso acrescentar, tá? Nem tirar, tá? Eu vou te tirar aqui, eu não estou falando de tirar para lições, para vivência, tá? Tirar, tá? Cortar, tá? Então eu não posso acrescentar nem tirar nada das Escrituras. Então nunca vimos tanta heresia nos dias odiernos. As pessoas pegam textos isolados e passam como se fosse uma verdade absoluta. Quer ver uma máxima aqui? A gente, olha, eu vou lançar essa aqui, eu vou deixar no ar, mais pra frente a gente vai falando sobre isso, vou deixar no ar, tá? O que a gente aprendeu? Vamos começar no culto. Ah, deu 7h30, deu 7 horas, deu 20 horas, 18 horas, vamos começar o culto. Ah, chegou 2 pessoas, vamos começar o culto. Onde estiver 2 ou 3 reunidas em meu nome, aí o Senhor está no meio deles. Nós aprendemos assim, de ouvir, sem examinar, porque a Bíblia não foi feita para ler, a Bíblia foi feita para examinar. A gente ouviu, assim, no decorrer da nossa caminhada, que onde estiver 2 ou 3, o Senhor se faz presente ali, por conta daquela soma numérica. Isso não é uma verdade. Porque se eu falar que isso é uma verdade, estou ferindo um atributo pessoal do Eterno, que é onipresença. Então, eu não preciso estar eu e a minha esposa para que Ele esteja ali. Ele está em mim por meio do Espírito Santo. Ele diz isso em João 14, versículo 26. Ele diz assim, aquele que guardar as minhas palavras, eu, Pai, vamos vir e fazer morada nele, por meio do Espírito Santo. Tá? Então, essa expressão, tiver 2 ou 3, é para disciplinar, é para excluir alguém, tá bom? Igual aquela ideia, olha o polêmico que eu vou jogar no ar. Igual aquela ideia que nos passaram que jejum expulsa demônios. Isso não é uma verdade bíblica. O jejum é para afligir a alma, para dominar a alma, para castigar a alma, para colocar uma rédea na alma. Salmos 69, versículo 10 diz isso. Isaías 58 diz, nós jejuamos, afligimos a nossa alma e tu não vê. Tá? Porque, irmãos, olha só, para a gente poder voltar para aqui, isso aqui é polêmica. Se jejum expulsasse demônios, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Mateus omite esse detalhe, porém Lucas e Marcos diz que todos os dias Satanás estava lá para tentar ele. Espera aí, se jejum expulsa demônio, por que o demônio estava lá? 40 dias. E não é esse jejum meia boca que nós fazemos de forma errada. Outra polêmica. A gente jejua meia-noite e entrega o jejum 8, 10 horas da manhã. Isso não é jejum, gente. Enfim, na outra oportunidade fala sobre isso, tá? Então, jejum não expulsa demônio. Sei que te ensinaram assim, tá? Jejum é para afligir sua alma. Ou para você conseguir mexer com o mundo espiritual em favor de algo que você quer, que você almeja. Uma provisão, algo sobrenatural, assim como Esther. Jejuou 3 dias e 3 noites e se apresentou diante do rei. Ela não poderia se apresentar, então ela jejuou para que ela obtivesse esse favor do rei e movesse com o mundo espiritual, tá? Para que o rei desse o certo para ela. Senão, caso contrário, ela morreria. Tá? Então fica uma próxima aula. Tá? Então, a gente ouve muitas coisas e passa sem ter base bíblica, tá? Como nenhuma folha cair de uma árvore sem que Deus não permita, o cair do ombro, levantar é de Deus, é dando que se recebe,
enfim, tá? Então, essas coisas vocês vão se policiar nesse curso e vão falar somente aquilo que a Bíblia diz. Outro texto aqui, Provérbios. Provérbios 30. Eu quero ler os 5, tá? Mas o nosso foco é o 6, tá? Porque o 5 eu vou criar um contexto aqui imediato, tá bom? E depois eu vou lançar uma enquetezinha no grupo lá. Ó, Provérbios 30, os 5 e 6. Lê o 5, por favor, Vida, em voz alta. Toda a palavra de Deus. Toda? A palavra de Deus. Então sublinhe a palavra de Deus. Tá? Porque estamos aqui tratando da palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus, tá? Então, fixa nisso. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então, toda a palavra de Deus é pura. Então, nós estamos falando da palavra. Lembrando que no texto original, aqui no hebraico, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é hebraico, pequenas porções no aramaico, mais aí no cativeiro. Todo o texto original não tem capítulos. Todo o texto bíblico original não tem versículos. Tá? Quando você pega a epístola do Novo Testamento, que foi escrita em grego, de Mateus e Apocalipse, quando você pega a epístola de 1 Coríntios, ela não foi enviada capítulo 1 primeiro, capítulo 2 no outro envelope, capítulo 3 no outro não. O pergaminho, o rolo, a carta foi enviada em um envelope só. Tá? Fechado com um selo só. Tá? Então, do capítulo 1, 1 Coríntios, até o capítulo final, é uma carta só, que foi dividida em capítulos e em versículos para a nossa locomoção, para a gente poder se achar no texto, correto? Então, agora o versículo 6 diz assim, ó: nada acrescenteis às suas palavras. Coloca aí, por favor, sublinhe, por favor, nada acrescenteis. No original diz, não acrescente nada à sua palavra, tá? Mostrando que é uma continuação do versículo 5, tá? Por que não devo acrescentar? Para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Apocalipse diz que ficarão de fora os que amam e os que praticam a mentira. Então, o texto em voga aqui, a premissa é palavra, tá? Então, eu não posso acrescentar. Você sabe que Apocalipse diz que existe o Evangelho eterno. Quando eu falo algo que eu falo que é bíblico e esse algo não é bíblico, há um choque no mundo espiritual. Há um baque no mundo espiritual. Eu vou lançar outra polêmica aqui. Quem gosta desse manto mais profundo, tem uma galera aí no grupo que gosta desse manto profundo aí, tá? A Bíblia diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Algumas pessoas acham que essa testemunha são as pessoas que nos observam no nosso dia a dia, só que não são, tá? A mesma expressão testemunhas ali aparece em Atos 1. Ser-me-eis testemunhas, é a mesma expressão do grego, mártires, tá? Que significa aqueles que morreram pelo Evangelho. Quando você fala algo, a sua conduta tem uma forma que não condiz com as Escrituras, os mártires, os pais da fé, estão te observando. Isso aqui é muito profundo, tá? Isso está lá em Hebreus, tá? Essa nuvem de testemunhas são os mártires, aqueles que morreram, tá? Nos acompanham e nos observam. Então, quando eu falo, não, porque Pedro fez Pedro. Não, cara.
sabe? Esses acréscimos que as pessoas têm colocado na palavra. Tá? Então eu vou ir bem devagarzinho, tá bom? Para a gente poder chegar lá com bastante calma. Então, Provérbios 30, versículo 6, 5 e 6. Eu não posso, coloca aí, eu não posso Então, deixa eu escrever aí. Quando você escrever, eu vou só chamar o telefone para que ele fique mais tempo ligado. Ele tá com 7% só, daqui a pouco eu ligo ele. Olha só. Eu não posso dizer, fixe nisso aí, eu não posso dizer, tá, que a Bíblia diz sem que esteja de fato escrito. Então tome cuidado com isso aí. Irmão, se eu não me engano, isso não existe, tá? Sempre que você for passar uma referência, passa o livro, o capítulo e o versículo, tá? Nunca fale, irmão, se eu não me engano, a Bíblia diz, eu acho que tem um texto na Bíblia, não faça isso, tá bom? Por quê? Porque se de fato não estiver escrito, há um choque no mundo espiritual, tá? Isso traz um baque enorme nas regiões celestes, no mundo espiritual, por você ter dito algo que não está de fato escrito. Obrigado, eu estou carregando aqui também. Obrigado, minha flor. Beleza, deixa eu carregar aqui. Vamos lá. Só voltar para clarear aqui. Vamos lá, gente. Eu sei que a gente seguiu um pouquinho aqui para que você tenha noção do que Deus quer tratar com você, tá? Agora, o que eu tenho que ressaltar aqui? Eu vou falar sobre origem. Falar sobre origem, formação e criação, tá? Então, observa aí. Perdão que eu inverti a ordem, não posso inverter a ordem. É origem, criação e não é a mesma coisa, não. Não são a mesma coisa, tá? Então eu preciso seguir essa ordem aqui, tá? Origem, criação e formação, tá? Escreva aí, você que não foi, você que foi, você já tem tudo anotado. Mas se você não tem, anote agora, tá? Eu vou colocar no grupo o que você precisa levar na nossa próxima aula, tá? Caderno grande, a Bíblia para você rabiscar ela, gente. Façam anotações, tá? O que eu aconselho vocês? Comprem pilô, abóbora, esse fluorescente
rosa, roxo, azul e verde. São 6. Por quê? Eu geralmente faço assim, palavra de Jesus, eu coloco de azul. Palavra de Deus, eu coloco de verde. Quando Deus fala, eu coloco de verde. Espírito Santo, abóbora. E por aí eu vou, tá? Por aí eu vou, tá? Então você vai ter a sua noção da forma que você vai marcar a sua Bíblia, tá? Então, origem, criação e formação. Tendo dito isso, a gente precisa ressaltar alguns pontos, tá? Qual o ponto que eu vou ressaltar aqui? Vou começar ressaltando um ponto aqui que está em Romanos. Antes de ler Romanos, vamos lá, Romanos, capítulo 8, versículo de número 28 ao 30. 28 ao 30, tá? Mas você que foi na aula também, vai estar sendo coisa aqui que nós não falamos na aula lá não, tá? Então, é uma fonte que vai jorrando, tá? Então vai pegando, tá? E a pedagogia diz que aquilo que você ouve mais de uma vez, você assimila, decora, exaure e absorve, tá? Então essa é uma técnica da pedagogia, para que você possa ouvir mais de uma vez, decorar, assimilar e absorver aquilo que foi passado. Primeira coisa aqui, Romanos capítulo 8. Me perdoa só essa rinite, gente, porque fui pregar ontem, o ar-condicionado me arrebentou. Mas enfim. Romanos 8. Localizaram? Romanos 8. O texto diz assim, a partir do 28. Sabemos que todas as coisas, se você puder sublinhar aí, sublinhe, por favor. Sabemos que todas as coisas, sublinhe na sua Bíblia, marque aí. Não é só algumas coisas, é todas as coisas. Acontece o quê? Gente, aleluia, Jesus, glória. Isso mostra o controle absoluto de Deus em quaisquer situação. Posso pontuar algo aqui? Isso aqui precisa pontuar. Isso aqui precisa pontuar. Pare de atribuir tudo ao diabo. Eu me encanto ao estudar acerca de Jó. Eu fiz um anotado que eu tenho sobre todos os acontecimentos que aconteceram em Jó. Não sei se você sabe, mas se sabe, pega aí também novamente. A única parte que não teve ferida em Jó, no seu corpo, foi a sua gengiva. Vou repetir. No corpo de Jó, a única parte do seu corpo que não teve ferida foi na sua gengiva. Os demais partes do corpo, todas elas estavam com feridas, com necroses. Jó fedia, Jó estava podre. As pessoas do outro lado da rua sentiam o odor dele. E quem tocou em Jó, gente? Quem tocou em Jó? Foi o diabo. Mas você vê no seu livro, que é um poético, que é um livro poético, porque Deus transforma a dor em poesia, aleluia. Você vê no seu livro, ele de nenhum momento, ele atribuindo isso ao diabo. Ele diz assim, olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda há esperança para a árvore cortada. Junto à raiz, ao cheiro das águas, brotarão os seus renovos. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor ali, gente? Em hebraico, o Redentor é o remidor mais próximo, que paga a dívida, que compra a causa. Eu sei que o meu remidor vive. E que se levantará em meu favor. Gente, em nenhum momento
Jó falou, é o diabo que está me causando provação. É o diabo que se levantou. Ele sempre atribui tudo a Deus. Por quê? Deus está no controle de tudo. E pega essa profecia aqui. Por pior adversidade, mulher, por maior adversidade, homem, que você esteja vivenciando isso hoje, isso é um processo. Isso vai passar. Deus está no controle. Preciso colocar aqui. Ó. Tá? Então escreva aí. Deus está no controle de tudo. Seja um acontecimento algo positivo ou negativo. Seja positivo ou negativo. Deus está no controle. Independente se é algo negativo ou positivo. Deus está no controle. O pessoal que assistiu a aula, só acrescente. Só acrescente, tá? Que vai vir algumas coisas aí, tá? É porque alguém precisa ouvir isso. Tá? É uma aula, mas quem rege, quem direciona é o Espírito Santo. Não é uma aula técnica, tá? Engessada, não. Quem direciona é o Espírito Santo. Alguém precisa ouvir isso. Por mais difícil, elementúria, que seja o seu momento atual, Deus está dizendo, fica tranquilo, eu não perdi o controle. Por mais que tenha te causado lágrimas, ou está te causando lágrimas, Ele está te dizendo, eu não perdi o controle. Aguenta, suporta, não desista, não retroceda. Aleluia, Jesus. Deus está no controle. Oh, glória. Eu não cheguei, eu coloquei no quadro lá, eu coloquei tudo que acontece está debaixo do controle de Deus. Prossigamos a nossa leitura. Prossigamos. Ainda em Romanos 8, 28. Aleluia, olha só. Você que vai assistir essa aula com o seu esposo, com a sua esposa, bata no ombro dele e diga, fica tranquilo, papai está no controle. Aleluia. Eu costumo dizer assim, ó, Deus está no controle e coloca no canal que Ele quiser. Aleluia. Oh, eterno. Prossigamos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, em ação conjunta, tá? É um encaixe de uma engrenagem, para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Em alguma tradução está propósito. Vê se você consegue assinar a tradução propósito aí, vida, por favor. Enquanto eu faço uma anotação aqui. Deixa eu tirar aqui, depois eu volto.
O telefone pra cá. Pontuar aqui primeiro decreto. Vamos lá, decreto. Decreto. Vê na NVI, por gentileza. Ou na King James. Tá não? Tá planos. Planos. Ainda não é a expressão que eu quero ainda não. Deixa eu ver nessa aqui. Vamos lá, vamos ver nessa aqui. Propósito, achei. Achou? Então leia, por favor. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Ó, a Deus. observa. Com o quê? Concorrem. Concorrem. É uma expressão de caminhada. Algo que prossegue. Algo que vai. Tá? Então concorrem. Vai, continua. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. Ó. Deixa eu te dar essa informação aqui. Pegar meu bloquinho de nota aqui e te dar essa informação aqui, ó. Ó, olha que premissa linda. O que você está vendo? Olha que coisa linda, linda, linda. Ó. Propósito é igual proponere. Que significa fica aí, ó, proponere. O prefixo pro é algo que antecede. Ó, isso aqui é um prefixo. Pro. Que significa proponere, que significa colocar à frente. Quando Deus faz um propósito, Ele está colocando o que você vai viver, já está te passando aqui, você vai ver aqui, o que você vai ver lá na frente. Ele está falando você aqui, ó. Hoje, eu estou falando que eu estou te colocando debaixo de um propósito. E nesse propósito tem uma promessa de algo que eu vou fazer lá na frente. Estou te revelando agora. Tá? O prefixo pro, preciso colocar aqui esse adendo aqui. Então pega a Bíblia na mão e deixa eu explicar isso aqui agora. Só de birra, né? Não ficou legal não. Vou fazer isso aqui.
prefixo. Pró. Deixa eu sublinhar, deixa eu fazer um círculo aqui, ó. Prefixo pró. Não adianta, eu tô tentando poupar quadro aqui, não adianta não. Ó, vamos lá. Exemplo. Exemplo. Protótipo. O que é um protótipo? É uma maquete. Quando você vai comprar um lote em um condomínio, quando você chega na recepção, no hall ali da recepção, você vai ver o protótipo. O que é o protótipo? O protótipo é tudo que vai ser feito ali naquele espaço geográfico em forma miniatura. Está naquele formato para que você possa ver do jeito que vai ficar antecipadamente da realização, da conclusão daqueles prédios, daquelas casas, daquele condomínio, tá? Então, quando Deus te faz uma promessa, já vou colocar aqui também. E essa promessa, ela está vinculada a um propósito. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Deus vai cumprir categoricamente. Eu vou repetir. Quando Deus te faz uma promessa, dentro de um propósito, Ele vai fazer que isso aconteça. Por quê? Porque Ele veio de forma antecipada e te mostrou a sua idealização, o seu projeto. Deixa eu botar aqui mais um aqui. O seu projeto. Professor, quem tem promessa morre? Já foi cliente? Quem tem promessas não morre. Irmão, quando Deus te fez a promessa, Ele já vê ela se cumprindo. Não sei se isso te assusta. Eu estou falando de algo que é absoluto e permissivo. O que é absoluto na sua vida, você pode fugir para onde você quiser. Deus te encontra, te acha, te traz de volta para o centro da vontade dele, para ele cumprir aquilo que ele designou. Tá? Desculpa, mas o escolhido não tem escolha. Eu preciso pontuar isso aqui. Não, eu não estou falando que Deus escolheu uns para salvar e outros não. Não estou falando sobre isso. Tá? Até porque ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Só que existe os chamados e existem os escolhidos. Os chamados, eles podem ser o que quiser. Crente de banco, enfim. Mas os escolhidos, não tem para onde fugir não. Professor, mas o livre-arbítrio? Gente, eu sei que temos livre-arbítrio. Só que você entendeu muito errado o que quer dizer o âmbito da questão do livre-arbítrio. Tá? Me pergunta... E olha, eu te pergunto, você me responde. Onde estava o livre-arbítrio de Jonas? Dá um tempo para você pensar e depois tomar água. Onde estava o livre-arbítrio de Jonas?
quando Deus fala vai e ele não vai. Aí Deus fez assim? Teoria minha, especulação minha, tá? Tu não quer não, santo? Tu não quer ir pra Nínive não? Ah, então tá. Então eu vou levantar outro. Deus deu um jeito para que ele fosse aonde Deus queria que ele fosse. Que já estava estabelecido que ele fosse. Mais à frente eu vou falar sobre Jeremias, tá? Jeremias tinha tudo para ser sacerdote, porque o sacerdócio era hereditário. E Deus, quem disse que você vai ser sacerdote, Jeremias? Vamos lá, vamos por aqui primeiro, tá? Então, não adianta fugir do que Deus tem para sua vida. Eu costumo dizer assim, olha, aceita que dói menos, tá? Tem pessoas tentando fugir do chamado, tá? E não adianta. Foi Deus que te escolheu, tá? Então, fixa isso aí no seu caderno aí, anote isso aí, tá? Isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito precioso, tá? Então, quando Deus te faz uma promessa, um propósito, um projeto que Ele tem contigo, Ele antecipa o que já vai acontecer lá na frente, tá? Então, vamos prosseguir aqui mais um pouquinho aqui. Eu só não vou tomar o Fenergan agora por conta da aula, mas assim que eu terminar essa aula aqui, nós estamos ainda no 28, né? 29 na vida. Isso. Agora 29. Estou ocupando o quadro de vocês aqui também, tá? Vamos lá. E eu vou entrar em Jeremias agora, tá? 29. Porque o que dantes conheceu. Sublinha a palavra dantes aí, por favor, na sua Bíblia. Dantes. Essa expressão dantes aqui rapaz, como eu fiquei maravilhado em ouvir o vosso líder, pastor Alexandre, falando da alegria que o Juan chegou falando da aula, chegou maravilhado, pastor Alexandre falou, nossa, chegou maravilhado, sabe? E não tem, gente, valor que supra isso, sabe? De você ser o Cano, você ser nada é o Fluminense, tá? Você ser o Cano, você ser a torneira, porém a água é o Senhor. A água é Ele, é a palavra, e ela não volta vazia. Eu me senti muito realizado, sabe? Eu queria que vocês pudessem ouvir, né, o sentimento, ou pudessem presenciar o sentimento que acumulou no meu coração eu ao ouvir essa expressão do vosso líder, do vosso pastor Alexandre. Me senti muito feliz com essa informação, tá? A palavra dantes, gente, quando você ouvir a palavra dantes, ela parece ser a mesma de antes, só que não é, tá? Quando você ouve a palavra dantes aqui, dantes é fora do tempo, tá? Deixa eu botar de preto aqui. Dantes. E também o Rui falando, o Bruno ficou maravilhado. Nós temos um Bruno só, né, nessa turma, né? Porque na turma toda a gente temos alguns alunos que não repetido, mas o Rui falando da maravilha que o Bruno sentiu, sabe, na aula, perguntas foram respondidas, sabe? E tem muitas coisas ainda, tá? Nesse curso você vai aprender também, quando chegarmos na eternidade, vamos ficar desmemorizados, sem memória, né? Que nos ensinaram assim, né? Será que a Bíblia diz isso mesmo? Vamos perder a memória? Dantes é fora do tempo, ou seja,
Aliás, deixa eu botar aqui. Escrevam aí, tá? Escrevam aí antes. Fora do tempo. Ou seja, Deus já nos conhecia. Deus não precisou do mundo ser mundo para poder nos conhecer. Ele nos conhece e nos conheceu antes do tempo, tá? Isso vale ler com vocês aqui Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1. E a gente nós vamos continuar enrolando já, tá? Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Anotem isso aí, tá? Anotem isso aí. Tá? O texto é muito precioso. Por que eu vou dizer isso aqui, gente? Eu preciso ler e pontuar. Eu vou ter que tirar foto e passar outro quadro. Na nossa aula lá, foi um quadro só. Vai vir umas coisas aqui, tá? A palavra, pode falar, vida? Não, lembrando, os alunos que já copiaram, só acrescente o que o pastor acrescentou no quadro, tá? Ou escreva tudo de novo. Se você quiser. Obrigado, vida. A palavra é uma fonte, gente. Ela é inesgotável. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ler o 4, para criar um contexto aqui imediato, rapidinho. Assim eu fui a palavra? Não, assim veio. Peraí, então não é eu que vou a palavra, não é eu que vou o Senhor. A palavra que é o verbo, tá? A palavra que é liberada por Deus na pessoa de Jesus, tá? É a mesma expressão do jardim do Éden, quando Adão peca. O fato de Adão pecar não fez com que Deus não descesse no local do encontro. Adão se distanciou, não é Deus que se distancia, é um homem que se distancia por causa do pecado. E Deus libera o verbo, que é a sua palavra, que é a palavra em ação, é a palavra que dá uma ação. E traz Adão da onde ele estava até onde Deus está. Então observa, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, o quê? Eu te conheci. Então, sublinhe na sua Bíblia: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Porque não precisou o ventre revelar quem era Jeremias para Deus. Não precisou o útero, a madre uterina da mãe de Jeremias, revelar para Deus quem era Jeremias. Deus conhece Jeremias, Deus nos conhece antes do ventre, antes do útero. Deus nos conhece. E essa expressão conhecer no hebraico é se relacionar. Ele está falando assim: antes do ventre eu me relacionei com você. E você nasceu nessa família com um propósito. Não de ser sacerdote, mas de profeta. Gente, ou você acha que você nasceu nessa família por um acaso? Isso é para você parar de dizer: por que eu nasci nessa família? Tá?
Você nasceu lá com um propósito. Você combinou com Deus isso. Tá? Deus não jogou para cima na sorte. Não vai ver onde vai cair esses filhos, essas sementes. Não vai onde vai cair, não. Você nasceu lá com um propósito. A gente continua no próximo vídeo.